Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como funciona o SP32 Bootloader. O Bootloader é um firmware que permite você carregar outros firmwares para sua SP32 através do cartão SD. Então, o processo hoje, por exemplo, quem usa vários emuladores, né, usa SP32 para emular, ou para qualquer software, na verdade, do SP32, para você tem lá, por exemplo, o Spectrum gravado, né? E se você quiser trocar pelo emulador de MSX, você precisa ter essa sua placa SP32, um computador e um cabo USB. Então você tem que ir lá, conectar um no outro, né? E tem que estar próximo um do outro, claro, tem o cabo USB, né? E você vai poder atualizar o software do seu SP32. Se você quiser fazer, por exemplo, trocar de novo pelo do MSX, você vai ter que fazer o mesmo processo, né? Então você tem que estar com o computador e cabo USB ali perto, né? Então o bootloader é exatamente para transformar essa etapa em algo mais simples. Você vai ter um cartão SD com cada firmware que você tem, um do Spectrum, um do MSX, um do CPC, o que quer que seja, do VIC-20, emulador de PC, qualquer software, né? Mas aqui nós estamos falando no caso de emuladores. E aí você vai poder colocar esses cartões no seu SP32, ele vai pegar o firmware que está lá dentro e vai gravar no seu SP32 o emulador que você quer. Você quer rodar outro, você tira o cartão, põe, boota o seu SP32, ele vai carregar de novo o firmware e vai atualizar o software do SP32 a partir dos cartões SD, né? Então, primeiro passo aqui, a gente vai lá no GitHub do SP32 Bootloader, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui onde está, né, para vocês encontrarem lá no GitHub, e a gente vai aqui onde tem o Web Flasher do Bootloader. Eu vou usar uma SP32 dessas que tem saída VGA, né, que é muito comum em emulação. O pessoal chama de TTGO, LiriGo, SP32 é uma placa bem barata, né? Custa uns R$100 mais ou menos lá no AliExpress, né? Tá com os fios soldados aqui. E a gente vai gravar o bootloader nela para depois usar esse processo dos cartões SD. Primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer o Web Flash é tirar o cartão SD, né? Porque essa placa tem um compartilhamento de pino ali, e aí a gente tem algum problema ali quando vai gravar se tiver o cartão SD conectado. Então tira o cartão SD, conecta na USB, e aí a gente vai conectar aqui e vai gravar o bootloader na placa, tá? É importante você frisar aqui, que tem que clicar no Erase Device aqui, porque ele tem que apagar tudo que tem, todas as partições, tudo que tem dentro da sua SP32. Não é do cartão SD nem nada, ele até foi retirado, né? É realmente apagar tudo que tem lá dentro da SP32, deixar só o bootloader. E aí a gente vai, processo que o pessoal já usa para gravar alguns emuladores, né? E a gente vai deixar ele gravar até o final. Levou mais ou menos uns 2 minutinhos, né? Você vai aqui, fecha essa janela, porque senão a serial fica pendurada no navegador, né? E agora a gente vai preparar um cartão SD, né? Por exemplo, com o emulador, o Spectrum lá do Victor. É um emulador muito comum, né? Então vamos preparar. Bom, o próximo passo que a gente vai fazer é acessar lá o site do Victor, né, do Eremus, e a gente vai pegar o arquivo que nos interessa. No caso do Spectrum, a gente precisa do arquivo UPG, tá bom? Não é esse .bin aqui. Esse .bin é um arquivo merged, com outros 3 arquivos dentro, as partições, etc. Nós precisamos só do PG, que é o firmware mesmo, que é o emulador, vamos dizer assim, o executável do emulador, né? A gente vai baixar ele aqui na nossa máquina, né? E aqui a gente vai ver aqui em download, no meu caso aqui, né, que é o macOS, a gente vai ver o firmware.pg. Aí você arrasta ele para dentro do cartão, esse arquivo, né? E renomeia ele para firmware.bin. Só renomear, não precisa fazer mais nada. Tá? Agora a gente vai fazer uma coisa importante, a gente tem que criar um arquivo texto aqui dentro, tá? Esse arquivo texto vai ter que ter a versão do emulador lá dentro. Então é um arquivo com uma única linha. Então eu vou criar aqui um arquivo. Então a gente vai colocar Spectrum underline 1.4.0, que é a última versão do Spectrum. Vamos salvar lá dentro do cartão, né? Como version.txt, né? Opa, desculpa, aqui é com N, version.txt. Então, a gente tem que ter esses 2 arquivos no cartão SD. O firmware.bin, que é o arquivo UPG renomeado, e o version.txt, que tem só uma linha dentro, que é a versão.
O que o bootloader faz? Ele vai comparar o nome desse arquivo para poder fazer a atualização do firmware na placa. Se ele, por exemplo, você colocou o cartão do Spectrum e aí você ligou de novo, se ele achar dentro do cartão a mesma versão que está na memória, que é controlada por esse arquivo, ele não vai gravar de novo. Ele vai passar batido e você vai pular essa etapa de gravar, que demora uns minutinhos, e já vai dar boot direto no emulador que você quer, tá? Então, sempre que você quiser atualizar, é importante atualizar a versão dentro desse arquivo. Se ele encontrar alguma coisa diferente do que está gravado na memória, lá no NVS do ESP32, ele vai atualizar. Se ele encontrar o mesmo string aqui, ele não vai fazer nada. Ele vai simplesmente passar e vai deixar o arquivo que já está no firmware, o programa que já está no firmware rodar, tá bom? Então é só isso que a gente precisa ter. Bom, agora a gente vai dar um boot no ESP32, né? Eu estou ligando ele aqui na VGA para vocês verem. Vamos conectar aqui e nós vamos ver a tela dele. Tá vendo? Então ele carregou o bootloader, ele está esperando um cartão SD para poder funcionar. No caso, nós vamos pegar aquele cartão SD que a gente acabou de fazer, que tem o Spectrum gravado, né? E dentro tem também o arquivo version.txt. Eu vou colocar ele aqui no slot SD, ele achou, vai começar a fazer o flash. Então, aquele processo do Web Flasher, que é feito pela internet, está sendo feito pelo cartão SD agora. Não é exatamente o mesmo processo, mas serve ali como orientação para a gente. Ele deu boot, vai demorar mais uns 5 segundinhos para carregar. Agora ele encontrou, tá vendo? O cartão já está com o firmware gravado e ele vai dar boot no Spectrum. Tá aí, o Spectrum rodando a partir do cartão SD, tá? Bom, aquele foi o teste para o Spectrum, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o firmware do MSX. É importante lembrar que dentro do cartão SD você pode ter tantos outros arquivos quanto desejar, tá? Games, etc. O que você quiser usar ali no emulador, não influencia em nada. Só precisa ter o firmware e o .bin e o version.txt, tá? Então a gente vai procurar aqui, ó, no cartão do MSX que eu já preparei, tem o firmware.bin aqui e a gente tem o version.txt, tá aqui, ó. O version.txt, no caso, tá com o MSXP 027683 alpha, que é a última versão que a gente tem, tá? Agora nós vamos retirar esse cartão e vamos botar com ele. Bom, aqui vocês estão vendo o Spectrum carregado, né? Então agora eu vou pegar o cartão do MSX, vou tirar o cartão do Spectrum aqui e vou colocar o cartão do MSX e vou, para não ter briga, Spectrum e MSX, assim não tem confusão com ninguém, eu vou resetar o SP32, o bootloader vai encontrar o firmware no cartão do MSX, né? E vai carregar ele no SP32. O bootloader encontrou o firmware do MSX já gravado, né? E ele vai botar agora no MSX. Tá aí. Então é só trocar de cartão, troca de emulador. Uma sensação assim como se fosse mais ou menos um sistema de cartucho ou algo assim mais simplificado, né? E eu vou resetar aqui agora sem trocar o cartão, ó. Vou mostrar aqui para vocês, porque tem o reset do SP32, sem trocar o cartão. Ele vai achar que o MSX já está gravado e vai iniciar direto no MSX. Tá aí, não trocou o cartão, o boot não precisa gravar de novo, tudo funcionando. Se eu trocar o cartão, por exemplo, eu tenho aqui outro cartão do CPC, né, do CPC SP. Vou clicar aqui, troquei o cartão, né, então não preciso de cabo, não preciso de mais nada, tá bom? Olha, achou o firmware do CPC SP e vai gravar lá. Reinicializou, encontrou que o firmware estava lá
E agora vai dar boot direto no CPC. Então basta trocar o cartão e o emulador também vai ser trocado com a mesma placa. Você pode ter uma coleção de cartões ali, né, para funcionar com o software que você quiser. Os emuladores do Victor, do Remos, eles não precisaram de nenhuma alteração. Eles funcionaram sem eu precisar fazer nada. A única coisa é gravar o arquivo certo lá. Agora, alguns outros emuladores, eles, por exemplo, os do FabGL lá, do Fabrizio, que é o PCXT e o de VIC-20, precisaram de uma alteração sim. E eu estou disponibilizando esses arquivos lá no meu GitHub, já prontos, firmwares, para você poder baixar e usar. Bom, como vocês podem ver, o Victor ainda não disponibilizou o .pg do CPC ESP. Eu falei com ele essa semana e ele disse que assim que sair da versão alfa, que vai ser muito em breve, ele vai disponibilizar para a gente. Mas isso não impede a gente de usar o emulador do CPC. No meu GitHub tem a forma como a gente extrai o .pg do arquivo .bin que está disponível lá, tá? Então quem precisar de ajuda, né, tá aqui como um extrai, né, certinho como é que faz, é só rodar esse script, né? E a gente vai deixando os emuladores de uma forma mais interessante aí de rodar. Aqui tem toda a documentação, tá? O que foi que eu fiz, como é que foi que eu fiz, tá? O que foi usado, né? E como eu gostaria que tivesse a minha coleção, mas infelizmente ela tá assim ainda, bem feinha, né? Mas quem sabe a gente chega lá com umas etiquetas bem bacanas, né? Não tá nada muito romântico ainda, né? Tá aqui os 3 cartões que eu tenho, né? Com os emuladores que eu tô rodando, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida eu tô à disposição. Eu tô no grupo da HobbyGo, do WhatsApp, também tô no grupo do MSX do WhatsApp, tô sempre em contato aqui, respondendo, tá bom? Espero que vocês usem, que vocês gostem. Deu bastante trabalho, mas é uma coisa realmente acho que fica bem legal. Eu pretendo imprimir o gabinete, né, aquele gabinete de Spectrum Plus que a gente imprime e coloca aquele teclado KF350. Eu pretendo imprimir ele com a entrada dos cartões SD em cima. Usar os cartões maiores, assim, cartão SD mesmo, não TF, né? Que aí acho que fica bem mais legal, assim, com as etiquetinhas prontas. Então vai ficar uma carinha, assim, bem retrô legal. Tá bom, gente? Estou à disposição, qualquer coisa, espero que vocês gostem. Pode entrar em contato comigo. Um forte abraço aí.